Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, pessoal! Vocês pediram e a gente vai lançar aqui aquilo que vocês votaram. Vocês escolheram análise sobre Pulgar e Gerson no time do Flamengo versus o que o Sampaoli quer fazer com eles, tá? Mas eu vou deixar para falar sobre o Luxemburgo, se você quiser ouvir minha reflexão no final deste vídeo, tá? Mas vamos lá, a boa notícia que você quer saber. Sampaoli sim planeja utilizar Pulgar e Gerson juntos no time do Flamengo, tá? E isso é possível. Ele já sabe o que fazer, né? Até porque o Sampaoli não vê o Gerson, isso é o mais importante, num primeiro momento, como concorrente do Pulgar na montagem do elenco do Flamengo. Ele não vê dessa forma. Ele vê de uma forma complementar, um completando o outro. E o Gerson, de repente, jogando até mais avançado em relação ao Pulgar, né? E ao segundo homem de meio de campo, de repente, a gente pode ver, como viu no jogo contra o Internacional, o Gerson jogando muito pelo lado esquerdo, a gente pode ver isso pode acontecer, tá? Então não vai ser necessariamente, definitivamente, tá, uma competição entre Gerson e Pulgar. Não, os dois vão jogar juntos. A questão é, e para mim não tem muito o que pensar, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Deixem o like neste vídeo também. Pulgar deve ser mantido como titular quando o Thiago Maia voltar? A minha opinião é que sim, Pulgar deve ser mantido. Pulgar jogou contra o Racing, contra o Atlético Paranaense, contra o Goiás e foi, se não o melhor em campo, um dos melhores em campo do lado do Flamengo nos 3 jogos. Então, em tese, não tem motivo para ele não ser aproveitado. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece o site kto.com, meu amigo? Entre agora em kto.com, você que curte fazer a sua fezinha, e faça o seu registro. Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom, Bernardo, tá? Bernardo é o meu cupom. O mais legal dessa história é que colocando o meu cupom, você tem direito a 20% do valor que você depositar de bônus. Claro, para você fazer uma fezinha no site kto.com. O legal dessa história também são as melhores odds do mercado e você as encontra diariamente no meu Instagram, @BernardoAqui. Eu as posto sempre nos meus stories, tá? Então fique atento, quando você vir esse vídeo, assistir a este vídeo, você tem a possibilidade de entrar no meu Instagram, me siga lá no Instagram, inclusive, e ter acesso às melhores odds do mercado em kto.com, tá? Continuando aqui a análise sobre Gerson e Pulgar. Então você entende, e eu entendo dessa forma, que o Pulgar pode jogar tanto como um terceiro zagueiro pelo meio mais centralizado, como o primeiro meio-campista à frente de uma zaga com 2 jogadores, como foi na partida, por exemplo, contra o Goiás, tá? E o Pulgar, jogando como meio-campista, não necessariamente vai ser aquele cara que vai baixar entre os zagueiros para sair jogando. Não, ele pode jogar inclusive junto do Thiago Maia, né? Como é que fez o Sampaoli no segundo tempo do jogo entre Flamengo e Goiás? Ele baixa o Ayrton Lucas para fazer uma saída com 3, a saída lavoupiana, com os 2 zagueiros, sendo o Léo Pereira centralizado, e o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, tá? E aí, o que acontece? Dá mais liberdade para o lateral direito, que pode ser o Wesley, pode ser o Varela, pode ser o Mateuzinho, para jogar pelo lado direito. E aí, como ele pode fazer? De repente, vamos lá, ele pode jogar com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, quando esses estiverem saudáveis. Ele pode jogar contra o Bahia, por exemplo, com Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Matheus França. Isso pode acontecer também, tá?
até porque ele não vai ter o Pedro nessa partida. O Pedro não joga contra o Bahia, talvez, muito talvez, mas assim, muito talvez, jogue contra o Fluminense na próxima terça-feira no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É uma pena para o Flamengo, que vem sofrendo bastante com jogadores com lesão. Então tá claro para todo mundo, eles não são excludentes de forma nenhuma. Na cabeça do Sampaoli não existe competição entre Eric Pulgar e Gerson. Na cabeça dele, o que acontece é que são jogadores complementares. Inclusive, quando não tiver Arrascaeta ou Everton Ribeiro, o Gerson pode ser um cara para jogar mais à frente, tá? Como ele fez, repito aqui, no jogo contra o Internacional, como ele fazia no Olympique de Marselha, do mesmo Jorge Sampaoli, jogando pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer também, tá? Então, não necessariamente, isso é o mais importante, você vai ver uma disputa de posição entre Eric Pulgar e Gerson. Os dois vão jogar, essa é a boa notícia, os dois vão jogar juntos com o Jorge Sampaoli. Se ele assim entender, o Pulgar jogando no lugar do Thiago Maia. Quando o Thiago Maia voltar, o Pulgar de repente pode jogar como meia pelo lado direito também. São jogadores hoje que o Sampaoli vê mais à frente, por exemplo, do Vidal, que é um cara da confiança dele e que pode desempenhar esse papel também. Tá? O Vidal entrou mal contra o Goiás? Eu não achei, mas convenhamos, né? O Goiás é um time muito frágil. Como eu prometi a vocês, eu queria falar sobre o Luxemburgo e o vareio de bola que ele tomou do Luiz Castro no jogo entre Botafogo e Corinthians, vitória alvinegra do Rio de Janeiro por 3-0. Foi um verdadeiro massacre. No primeiro tempo, o Botafogo jogou muito melhor do que o Corinthians. Quando o Corinthians ameaçava sair na segunda etapa, o Botafogo conseguiu o pênalti, né, cometido pelo Cássio no Júnior Santos, e depois da entrada do Tietê, o jogador ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, ex-Palmeiras, dominou o meio de campo. É um bom jogador, é um dos melhores do Campeonato Brasileiro nessa posição. Tá? Gostei muito também da partida do Marçal, jogando como lateral esquerdo. Fato é que Luxemburgo hoje não é nem sombra daquele Luxemburgo que foi nos anos 90 e no início dos anos 2000. Hoje, você acha, por exemplo, que Luxemburgo é melhor do que o Wagner Mancini? Por exemplo, dando um exemplo, eu acho que não. É uma pena ver um técnico perder tanto desempenho num curto espaço de tempo, sendo que ele tem 71 anos de idade, ou seja, tem coisa ainda a fazer pelo futebol brasileiro, ou em tese teria a fazer pelo futebol brasileiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.